E aí, queridas, como vocês estão? Estou aqui sentadinha no sofá hoje pra gente bater um papo. Há um tempo eu botei uma caixinha de perguntas lá no Instagram pra vocês mandarem algumas perguntas pra eu responder aqui no YouTube com mais calma, pra gente bater um papo juntas. Então eu vou me inspirar em algumas perguntas aqui pra trazer esse vídeo pra vocês e matar alguma curiosidade que seja. Se você não conhece o meu Instagram, eu vou deixar aqui, porque lá eu apareço com mais frequência e às vezes ou outra vocês terão oportunidades, né, de tirar suas dúvidas e etc. Então, sem mais delongas, vamos lá pro nosso papo. Peguei um café aqui porque eu tava precisando. Mandaram aqui, olha, conta um pouco da sua história. Conversão, namoro, maternidade, admiro muito seu jeito leve. Obrigada, querida. Nem sempre foi tão leve assim. Nem sempre é leve. Mas, assim, tentando resumir um pouquinho, posso fazer um vídeo só sobre isso, né? Minha família sempre foi católica. Meu avô era o cara que inspirava, ia todos os domingos pra missa, me levava quando era pequena. Mas ali, quando eu entrei na adolescência, os meus pais começaram a participar de alguns movimentos da igreja, da paróquia em geral. Eu tinha que ir por obrigação, né? Mas eu não era uma jovem que queria estar lá, em alguma medida, né? Eu tava em outra vibe, se eu posso dizer assim. Mas daí, de tanto precisar ir obrigada, digamos, a convivência, a curiosidade, as informações que vão entrando aos poucos, né, me geraram um pouco de movimento interior em busca daquilo. Eu me crismei, eu lembro que até a crisma eu era um pouco apática, assim, à religião católica, e depois do crisma, eu acho que foi o sacramento, né, fui gerando algumas curiosidades, assim, né, na vivência das virtudes, a vida dos santos, foram coisas sempre que me chamaram a atenção. Eu lembro que o primeiro livro que eu li foi História de uma Alma, né? Me deram de presente e ali eu conheci Santa Teresinha, então foi realmente o início, assim, de um interesse pela religião. Eu estava na igreja a princípio, mas não era algo pela vontade. Minha vontade, o meu interesse foi surgindo aos poucos. E eu não diria que eu tive, assim, um momento, sabe? Nossa, a partir dali eu mudei completamente. Mas foi passos e passos que foi dirigindo meu coração a uma vida mais espiritual, uma vida mais transcendente. Eu acho que isso aconteceu, o quê? 10 anos atrás? 9 anos atrás. e de dia a dia aí eu vou me convertendo um pouco mais, né? Vou lutando, vou recomeçando, mas a minha conversão, assim, à vida católica foi mais ou menos nesse sentido. E daí você perguntou sobre o namoro, né? Eu namoro o Gui desde os meus 15 anos de idade. 14, na verdade. Ele estava na minha festa de 15 anos. Eu dancei valsa com o Guilherme. Ele também fez crisma comigo. Ele viveu em alguma medida também toda essa conversão. Passamos por isso juntos, né? E o nosso namoro foi um namoro longo, porque nós começamos a namorar cedo. Então acho que nós tivemos uns 7 anos de namoro, digamos assim. E, bem, a nossa vivência sempre foi muito tranquila, assim, apesar de sermos pessoas com personalidades completamente diferentes. Eu acho que dá pra notar, né? Mas a gente se encaixa, a gente se harmoniza muito. Eu vou ficar aqui fazendo declarações ao público. Mas a gente viveu tudo isso juntos, também vivemos o ensino médio juntos. Nós estudávamos no mesmo colégio, né? A partir do 9º ano. Então a gente se viu amadurecer, né? A gente se viu crianças, adolescentes e depois nos tornamos adultos e vivemos a vida adulta juntos, né? Construímos uma família. Então nosso namoro, ele é quase, sei lá, metade da nossa vida praticamente, né? A gente se vê, muita coisa importante aconteceu conosco, que nós não sabemos só um do outro, nós vivemos isso, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito legal que, graças a Deus, nós podemos viver. Claro, com todos os seus desafios, né, de um namoro longo e etc, mas é um pouco isso. E bem, assim, só pra fazer uma finalização dessa pergunta sobre a maternidade, eu acho que nem sempre foi meu sonho, eu não fui um adolescente que vislumbrava filhos e etc, mas que, com o passar dos anos e a maturidade vindo, foi um desejo que aconteceu, né? Eu me casei e durante o tempo ali pré-casamento, 3, 4 meses antes, eu descobri que eu tinha uma doença que uma das, assim, consequências seria a infertilidade. Então eu já me casei sabendo da possibilidade de nunca ter filhos. Passamos por isso juntos, né, eu e meu esposo, durante um ano. E quando completamos mais ou menos o ano e um mês de casados, descobrimos que eu estava grávida do nosso primeiro filho. Então não foi algo sempre muito
sonhado por mim, foi muito desejado, com certeza. E, bem, tem se tornado uma escola para mim, uma escola de muitos aprendizados. Parece que a maternidade me fez viver 5 anos em um. A sensação é essa. Mas, bem, eu não sei qual a curiosidade que você tem, assim, detalhadamente. Mas é um pouco isso. Então, o Álvaro veio aí quase depois, 1 ano e 9 meses depois que nós nos casamos. Isso foi bom, a gente teve um bom tempo para viver a dois, para se conhecer um pouco mais, pra gente se acostumar com a ideia de ser uma família. Então, olhando pra trás hoje, eu vejo que Deus sabe de tudo, né? Naquele momento, talvez eu não sabia lidar com uma possibilidade da infertilidade, com o fato de não estar grávida, mas hoje, quando a gente olha um pouco pra trás, a gente vê que tudo tem sentido, né? Que o autor, ele costura ali um grande tapete que é a nossa vida, e só ele vê o desenho completo, nós ainda não. Mas tudo que ocorre tem um sentido, tem um motivo, que não cabe a nós compreender, mas simplesmente se abandonar nessa vontade. Então foi algo que eu aprendi tanto na infertilidade e cada vez mais eu venho aprendido na maternidade em si. Como foi a organização financeira de vocês para o casamento e moradia? Gente, assim, era algo muito claro. Olha, cada um paga as suas contas. Se alguém precisa de uma porcentagem de emergência, assim, claro, a gente criou a reserva de emergência da família, mas se algum, para aquele momento circunstancial, precisasse de uma reserva de emergência, faça, é tranquilo. Mas de resto, é pro casamento, é pra casa, sabe? Acho que foi a coisa que a gente acordou. Não teve tanto critério, tanto detalhe. Ó, você dá 25%, você dá 50%. É assim, pagou as contas, fez tudo direitinho aí, tá tudo certo, o resto é pro casamento. Foi isso que a gente decidiu, assim, no noivado, e, bem, super rolou, deu tudo certo. Eu não tenho muito essa coisa da educação financeira pra passar pra vocês tabelas e critérios e porcentagens. Essa foi a maneira que a gente criou, o mais simplista possível pra ser prático, né? E por aqui rolou, não sei se por aí rola. Como ordenar a rotina após a maternidade? Bebê de meses, casa, trabalho, marido, etc. Olha, se eu pudesse te falar uma fórmula mágica assim, te falaria, mas não existe. Essa fórmula mágica não existe, tá? Acontece que a chegada do bebê não é simplesmente um novo ser aqui, apenas. Todos os fatores ao redor de nós mudam, né? Porque nós mudamos. O nosso corpo muda, os nossos desejos, os nossos medos, né? A nossa rotina, absolutamente tudo muda. Então é muito justo que na nossa própria rotina, assim, nas nossas preocupações diárias, sejam completamente distintas do que acontecia antes, né? O tempo que a gente precisava para fazer um almoço, para trabalhar, é completamente distinto de épocas atrás. Então é muito bom que a nossa mentalidade venha com essa capacidade de adaptação, né? Não só de adaptação, mas de aceitação. Eu não sou a mesma que antes, portanto eu não faço as coisas da mesma maneira que antes e, portanto, eu não posso me exigir fazer as coisas na mesma velocidade, do mesmo jeito. Isso não significa uma coisa ruim, sabe? Quantas soft skills, né, as mulheres adquirem após a maternidade, a capacidade de lidar com o sofrimento alheio, a capacidade de lidar com a limitação alheia, a capacidade de liderar, de resolver problemas. Então, assim, não é porque aconteceu uma mudança que é uma coisa negativa, certo? Mas a primeira coisa que eu te falaria, assim, para te ajudar nesse sentido é justamente essa mentalidade de as coisas são diferentes. E eu acredito que depois dessa aceitação, um espírito de observação para partir para a ação é uma coisa muito importante. Eu preciso observar o que é minha verdadeira prioridade agora, né? Antes, talvez, a gente via uma manchinha na janela da casa, pronto, aquilo ali é minha prioridade, eu vou limpar e vou gastar vários tempos aqui. Hoje é diferente. Eu tenho que entender o que é a prioridade de fato. Tenho que entender qual é o verdadeiro ritmo da minha vida, né? Quais são os tempos que eu tenho livre, os tempos que eu não tenho livre, os tempos que não tá livre, mas eu vou precisar fazer render aqui de alguma medida, né? Então, é um pouco isso. Eu não sei como é que é o teu trabalho, né? Então, pra mim é muito mais fácil me espelhar um pouco na minha rotina, digamos assim. Eu trabalho normalmente de home office e os meus horários de trabalho
eram ditados muito pelas sonecas do meu filho, pelo horário que ele iria dormir pela noite e pela capacidade de ajuda que eu tinha, né? Então, o que é que acontece? Eu aproveitava muito das sonecas do meu filho, desde cedo a gente fez a autonomia do sono nele, tanto porque eu queria ter essa previsibilidade na rotina, como também ele precisava, ele foi um bebê que não sabia dormir, então foi realmente muito necessário em alguma medida. E então eu tinha uma mínima estabilidade, uma previsibilidade no dia, né? Quando o bebê tem 2 sonecas, por exemplo, né? Eu sabia que das 9 às 10h30, 11 horas, eu teria um tempo com as mãos livres. Das 2 às 3h30, 4 horas, eu teria um outro momento. Então eu meio que organizei o meu dia com esses momentos em aberto, assim, que eu tinha possibilidade de trabalhar, de fazer alguma coisa em casa, sabendo também que provavelmente ele iria dormir às 7h30 e tal. Então a minha realidade de estar disposta a trabalhar 1 ou 2 vezes por semana durante a noite também existia. É um bom ponto, assim, de observação, você observar como é a tua rotina. E aí, a partir desses momentos que nós temos, tentarmos aproveitar bem aquele tempo. Então, por exemplo, a primeira soneca, que era o primeiro momento em aberto, eu usava para trabalhos domésticos e descanso. Descanso não significa necessariamente dormir. Existia muitos momentos que eu estava muito cansada e dormia. Mas o meu descanso também era, sobretudo, uma leitura espiritual, um momento sozinho, em silêncio, um cafezinho. Deixava para fazer as atividades domésticas quando ele estava dormindo, que eu não conseguia fazer com ele acordado. Então, por exemplo, a minha lavanderia é muito pequena e tal, então botar roupas de molho era nesse momento. Mexer com produtos químicos muito fortes eram nesse momento, né? Eu tentava dançar, digamos assim, né? E aí a segunda soneca, que era o segundo momento, entre aspas, livre, era o meu momento de trabalho, de fazer reuniões, atendimentos, coisas que eu não poderia fazer com ele acordado, né? Também aproveito ainda hoje, o momento livre do meu esposo do pós-almoço, né? Então, pós-almoço, ele que fica um pouco responsável por colocar o Álvaro pra dormir, ou se o Álvaro estiver acordado, ficar com ele acordado enquanto eu trabalho. Quando eu saio do meu trabalho, daí ele começa o expediente dele da tarde. E uma vez por semana, minha mãe me ajuda ficando à tarde com ele, por isso eu consigo gravar esse vídeo pra vocês. Todo esse cronograma foi montado porque anteriormente teve uma observação dos meus tempos livres com a mão livre, uma observação do quais são as atividades que eu posso fazer com ele acordado, quais são as atividades que eu não consigo fazer com ele acordado, e assim, até onde eu tô disposta. Eu vou trazer uma referência super louca aqui pra vocês, né? Tem um álbum do Arctic Monkeys que se chama Suck It and See, e é tipo, vai lá e vê se dá certo. É meio que um termozinho semelhante a esse, ao português. E é algo que eu vivo muito, assim, na maternidade, entendeu? Tipo, olha, Jenny, você quer fazer leitura espiritual? Tá em dúvida aí se dá certo ou não? Olha, vai lá e vê se dá certo, tenta fazer. Tenta por uma semana, tenta fazer na parte da manhã, depois você tenta fazer na parte da tarde. Vai lá e vê, entendeu? Tenta, não custa nada tentar. Não custa nada passar por uma fase de adaptaçãozinha. Não custa nada forçar um pouquinho, digamos assim. É claro, dentro das possibilidades, enfim. Mas é um pouco isso que eu vivo muito no meu cronograma atual, na minha rotina atual. Poxa, veio um desejo genuíno de ir pra missa diária. Cara, vai lá e vê se dá pra ir, entendeu? Por um tempo deu muito, mas chegou uma fase, por exemplo, que eu estou mais cansada, que não tá rolando, que não tô conseguindo me concentrar, que tá gerando muito estresse pro resto da família, então ok. Mas assim, vai lá e vê. Vai lá e vê se dá certo. Vai lá e vê se vale a pena. Vamos ver os frutos. Vamos sentir os frutos da coisa, né? Eu acho que os segredinhos eu poderia resumir assim, um pouco do como eu tento montar o meu cronograma, que varia muito, que de mês em mês muda, digamos assim. É um pouco essa frase assim, vai lá e vê se dá certo. Vamos tentar esticar, vamos tentar dilatar esse coração pra ver até onde ele dilata. E se não der certo, tá tudo bem. A gente viu com os nossos próprios olhos que não deu certo, então a gente pode ficar em paz. Então acho que é um pouco isso, assim, na questão rotina com filhos, rotina grávida, rotina na maternidade, enfim. Onde comprou os quadros do quartinho de Álvaro? Nenhum deles eu comprei pronto. Todos eles eu encontrei as fotos no Pinterest, normalmente as imagens são de domínio público, e pedi para uma loja que imprime em Canva, se chama
chama Canvas, que é como se fosse uma impressão com uma textura de tecido, né? Imprimi, claro, eu tive que medir direitinho e depois eu pedi para colocarem a moldura. São duas lojas diferentes, a impressão em Canvas e as que fazem moldura. Eu fui escolhendo, né? Eu fui colocando ali no Canva, no aplicativo Canva, montando assim um pouquinho o layout pra ver como é que ia ficar e tal. Acho que ficou muito legal. Vou colocar a foto aí pra vocês verem. E em breve eu pretendo fazer um quadrinho pra Agnes, que no caso vai ser um quadrinho da pintura de cordeirinhos. Então, pra eu juntar com esse combo, assim, que eu tenho do quarto de Álvaro, porque eles vão dormir juntos, eles vão ficar no mesmo quarto. Para quem não teve uma boa formação humana, melhor ler literatura ou livros de virtude? Depende. Acho que aqui não tem um ou outro, por que não os dois? Podemos escolher os dois, né? Veja só, isso depende muito do que é que tu gosta de ler, porque, veja só, por que eu vou indicar literatura se você não curte literatura? Se você prefere mais um livro realmente parecido com uma autoajuda, um livro de formação, ou por que eu vou indicar livro de formação se você não curte, se você acha algo muito metódico, muito chato? Eu acredito que para quem não tem um costume de ter uma vida de leitura, o hábito da leitura, primeiro a gente tem que começar muito pela nossa afetividade, por aquilo que a gente gosta. Então, se você encontrou um livro que te gerou curiosidade, vai nele, porque aí é mais fácil da gente conseguir ser constante no hábito. É mais fácil da gente digerir o que é que tá ali dentro, as informações que estão ali dentro. Porque para quem não tem um hábito, começar com algo extremamente difícil, com uma linguagem completamente rebuscada, atrapalha muito a gente conseguir conciliar aquele hábito, como também a gente memorizar, colocar para dentro, realmente degustar as informações que estão ali. Então eu diria principalmente pelo que você gosta. Agora é claro, assim, um livro de literatura nem sempre vai ser um livro que a gente vai compreender como formação. Muitas vezes, para mim, a literatura é um livro de descanso. Nem toda literatura tem algo que a gente possa levar como exemplo, né? Poxa, o que aquele personagem ali tá fazendo, eu faço e tal. Então, se você busca um livro para entender caminhos, para te ajudar em discernimentos, para te formar em alguma medida, a gente procura um livro de formação, né? Visto se você já tem aí um hábito de leitura e etc. Porque nem sempre o livro de literatura vai ser compreendido como algo que a gente possa colocar na nossa realidade. Muitas vezes vai ser um livro de descanso, né? Então é isso, gente. Eu espero que essas perguntas tenham feito vocês me conhecerem um pouco mais e também vocês se inspirarem de alguma maneira, fazer alguma mudança no cotidiano de vocês. Vamos continuar as perguntas nos comentários. Se vocês quiserem que eu responda mais algo, coloquem aí. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Olha a Agnes aqui como tá gigante. Valeu!